Existem duas situações em relação ao ser humano e Deus. Do que diz respeito à conversão, quais são as promessas que a Bíblia tem para quem se converteu ou foi convertido por Deus? Naquele momento que ele aceitou Jesus e determinou seguir uma vida com Cristo. Que tipo de aliança foi feita ali? Cuja Bíblia diz que tudo que é ligado na terra é ligado no céu. Naquele momento que você determinou no seu coração, e Deus é aquele ser onipresente, onipotente e onisciente, que viu em seu coração uma determinação de buscá-lo. Assim como Jesus viu uma determinação no coração de Zaqueu. Só ele pode enxergar essa sinceridade. E também é uma promessa de Deus, é um querer de Deus, porque Jesus disse: ninguém vem a mim se o Pai não o trouxer. E que os seres humanos comuns só sabem se inclinar para as coisas da carne. Quem não aceitou Jesus só consegue se inclinar para as coisas da carne. Então nós aqui, mensageiros da palavra, temos o intuito de quê? Levar o poder da palavra de Deus, que nunca volta vazia, como é citado em Isaías 55:11, e deixar algumas observações para você. No último vídeo que eu fiz, eu falo da mulher do fluxo. Da mulher do fluxo não, da mulher do tanque, que Jesus pediu água a ela. E eu queria chamar a atenção de vocês para uma situação. Jesus disse que daria água viva, mas a mulher não entendia do que Jesus estava falando. Ela achava que Jesus tinha uma forma de dar água sem que ela precisasse tirar do poço, mas ela não fazia ideia de que Jesus estava falando da vida eterna. E ela disse: Senhor, dai-me dessa água, traz o seu marido. Jesus queria expor o pecado dela. Ela: não tem marido. Sim, disseste bem, mas você teve 5 e o que você tem agora não é seu. Jesus expôs o pecado dela. O pecado é o que faz o afastamento do homem em relação a Deus. Não adianta você dizer que tem fé e anda errado na vida. Não adianta, Deus não reconhece isso. Jesus diz isso a essa mulher: haverá um tempo em que, e já chegou essa hora, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. São esses que o Pai escolheu como verdadeiros adoradores. Então, quando Deus te escolhe, é para que você o adore em espírito e em verdade. E Ele prepara isso através da promessa que Ele deixou no Evangelho de João, que se cumpre em nosso coração, a promessa do Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Se você se arrepende, é porque o Espírito Santo está trabalhando em oração pela sua vida. Ele é o Consolador, né? Então, por que Jesus falou de água viva, que significava a vida eterna, se ela não ia compreender? Porque Jesus, ele coloca uma semente de Deus, que é o poder da palavra. Já existia essa palavra no Antigo Testamento. Águas vivas. Ele começa a pregar. Muitas vezes você prega a palavra de Deus, não faz sentido nenhum no coração do homem. Mas a Bíblia diz: pregai a tempo e fora de tempo. Essas palavras são do próprio Deus, ela tem o poder. Em Isaías 55, nos versículos 9 a 11, diz que a palavra de Deus é como a água. Vou dar um exemplo aqui que está escrito no texto. É como a água que não volta para o céu, a água da chuva que cai, ela não volta para o céu sem antes regar a terra. O ciclo da chuva, né? A nuvem vem, solta a água, ela rega a terra, ela não volta para o céu sem regar a terra. É esse o poder que há na palavra de Deus. Ela não volta para Deus vazia, ela não volta sem fazer aquilo que Deus designou. Porque muita gente não presta atenção nesse texto. Então, uma coisa é você ser liberto, né? Por isso que eu falo, existem pessoas que estão possuídas por demônios. E o que adianta eu fazer uma corrente de libertação se elas não querem um compromisso com Jesus? Eu nunca vi Jesus fazer corrente de expulsão de demônio. Eu nunca vi isso. Eu vi Jesus pregando, pessoas manifestando, como a gente vê, eu vi pela Bíblia, né? Eu vi Jesus impondo as mãos sobre as pessoas caindo endemoniado, né? Então, quando uma pessoa vem até a igreja,
Muitas vezes você percebe que ela está endemoniada porque ela não consegue fazer nada na igreja. O demônio, ele não quer que as pessoas vão para a igreja. Diz que Maria Madalena tinha 7 espíritos, né? 7 demônios. A Bíblia narra isso. Então, olha, essa vontade de não querer a Deus é uma rebeldia do coração do homem gerado pelo próprio mal, né? Porque sempre quando você... Se você olhar para a igreja no século XXI, você não vai desejar a Deus, porque infamaram o caminho da verdade. Fizeram um comércio em torno disso. Só que a Bíblia diz em Provérbio que Deus reserva a verdadeira sabedoria para os retos e é um escudo para os que caminham na sinceridade. Jamais você vai ver um servo de Deus querendo se aproveitar da sua fé, querendo se aproveitar financeiramente de você. Os que fazem isso, fazem como aquele mágico que via Filipe fazendo milagres e quando viu Pedro e João batizando com o Espírito Santo, tentou comprar o dom de Pedro. Talvez ele achou que Pedro era fácil de manipular, porque viu o jeito de Pedro, a maneira de se vestir de pescador, né? Aí, vou me dar bem nesse aqui, esse aqui eu vou manipular. E quebrou a cara, porque o coração de Pedro era transformado por Deus. Não tenho ouro nem prata, o que eu tenho te dou, em nome de Jesus, levanta. Então Pedro, ele estava suficientemente feliz pelo que ele tinha. Não quer dizer que Pedro não teria em toda a sua vida uma moeda no bolso. Naquele momento ele não tinha nada, mas ele tinha o que era mais importante para uma pessoa: o poder. Isso traz satisfação. Aquele que se gloria-se no Senhor. É uma satisfação tão grande que muitos crentes hoje em dia morrem de depressão porque não sente essa satisfação de você poder abrir a Bíblia. Olha que mistério, você consegue entender os mistérios de Deus. Você abre a Bíblia. Mas não abro mais a Bíblia, eu vou para a igreja com tablet, com celular. Perdeu o prazer de ler a Bíblia, perdeu o prazer de conversar com Deus, de ouvir um louvor. Prefere as músicas do mundo. Olha que música tão bonita. Não estou aqui falando que também não acho bonita algumas músicas internacionais, que às vezes você é um ser humano que teve um passado e músicas fizeram parte da sua vida. Só que conforme você vai se enchendo de Deus, é muito mais gostoso você ter o Espírito Santo, você ter as coisas de Deus, é muito mais edificante. Os seus olhos brilham, você já não quer pecar, você já é dominado pelo Espírito Santo. E se você não deixar, se você não fizer a sua carne morrer, sabe o que pode acontecer com você? Dependendo do que passa na sua cabeça, você pode cair num pecado que nem o ser humano aqui ao redor que pratica isso, nem um ser humano que está em pecado pratica essas coisas que estão na mente de muita gente. Então cada pessoa tem os seus defeitos, cada pessoa tem o seu intelecto e todos os desejos pecaminosos partem de dentro do ser humano. Então acho bom você mergulhar em Cristo, né? Mergulhar bem fundo em Cristo, porque Ele escolheu os que não são para envergonhar os que são. Ou seja, no mundo não éramos nada. Talvez nem era para a gente estar vivo. Muita gente não era para estar vivo porque cometeu muitas coisas que ficaram encobertas. Então, gente, precisamos agora deixar as coisas que para trás ficam e prosseguir para o alvo. Em Apocalipse, que eu sempre falo que Apocalipse 20... o juízo final tinha que ser o livro que você tinha que pegar essa parte da Bíblia, fazer um quadro bem grande e botar na tua casa, para você lembrar que vai haver um juízo. E que naquele dia muitos crentes não vão ser salvos. Senhor, em teu nome não fizemos isso, em teu nome não fomos à igreja, em teu nome não cantávamos, em teu nome não expulsávamos os demônios. Apartai-vos daqui. Apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Eu nunca vos conheci. Eu sempre digo, e tem um texto que diz assim: o que resta da humanidade, né? O que é santo, santifique-se ainda. Se você se acha santo, está andando no caminho de santidade, santifique-se mais. Concentre-se mais nas coisas de Deus. É difícil, quando você começa a fazer isso, parece que o mundo todo se volta, vem depressão, vem a sua vontade de fazer outras coisas, vem uma luta espiritual tão grande
É por isso que tem que ter jejum, às vezes oração, tem que ter concentração. Paulo disse, eu não posso confiar na carne, né? E olha que ele uma vez disse a certas pessoas, se alguém pode confiar na carne, dizendo como louco, eu mais ainda. Isso ele querendo dar um exemplo de que ele tinha toda como é que eu posso dizer, a capacidade de viver como um fariseu, que ele foi fariseu dos fariseus, né? Muito rígida a religião dele. Se alguém tem capacidade, eu mais ainda, mas eu não me glorio na carne. Eu não confio no poder da carne. Se Paulo dizia isso, imagina nós brasileiros aqui, com Rede Globo, SBT, Rede Record, com tanta imundície na internet, você imagina? Sim, mas olha, eu acho que quando Jesus falou do Espírito Santo que ia deixar, ele viu o futuro, viu que a gente ia ser totalmente crente Nutella, fracos, oprimidos. Você imagina se Jesus não deixasse o Consolador, aquele que te reanima, ia ter um monte de crente se matando aí de depressão. Você entra nas igrejas que pregam o verdadeiro evangelho, estão vazias. Você entra nas igrejas que pregam materialismo, está cheia. Eu sei que tem muita gente ali que vai com o coração aberto, mas aqueles que estão ali liderando não foram chamados por Deus, e vocês estão sustentando eles, fazendo um mal à humanidade, porque vocês não cresceram, vocês não amadureceram. Você acha que você só vai salvar você? Eles tinham que ser envergonhados, tinham que ser abandonados, são impuros na fé. O Deus deles é o ventre, só se preocupa com as coisas terrenas. Esses dias eu estava com a minha esposa e de bermuda, camiseta, como uma pessoa comum. Um pregador me parou e profetizou para mim: continue dizendo a verdade. Não fale nada para agradar as pessoas. E era realmente o que às vezes acontecia. Fale a verdade, continue falando a verdade. Ainda bem que Deus não me ameaçou nessa pregação, né? Se ele fala assim, se você não continuar, eu vou te levar, olha o desespero que ia tomar, hein? Foi a primeira vez que isso acontece. Minha esposa presente, viu tudo, ficou assustada. E eu digo, é assim que Deus faz. Me pegou num momento que eu não conhecia a pessoa, eu totalmente sem pensamento nenhum a respeito daquilo, Deus vem e fala contigo. E tem gente que brinca. Você imagina se Deus fala algo mais grave, né? Então, graças a Deus, o meu erro era que eu estava precisando modificar a mensagem e ser mais rígido na pregação e ser mais enérgico, talvez porque podemos estar vivendo os últimos tempos e sem perceber. Então é necessário, né? E eu andava meio assim desanimado. Aquela palavra me motivou. Deus sabia que ia motivar e me jogou mais para frente, né? E daqui a pouco vem o desânimo de novo. Com essa época política aí é tanta ignorância que a gente ouve da boca das pessoas. É tão feio, é tão ruim ver as pessoas confiando em gente que não merece confiança. É tão ruim o povo, mas ver o povo assim, viciado nessas, achando que tem um super-herói da nação, sabe? E eu sou meio reclamão, né? Então eu ataco e depois eu fico me sentindo chateado. Não com as ofensas, não com essas coisas que eu já... O que você falar pra mim não faz efeito nenhum. Nunca fez. Eu acho que eu tenho uma personalidade, porque eu fui criado em colégio interno. Eu não fui criado com mãe, nem com pai. Deus me deu uma estrutura emocional que pra mim, que se dane tudo. Tem hora que o barco afunda e eu quebro o barco, pulo dele e saio nadando tranquilamente, não fico estressado. Às vezes me estresso com pequenas coisinhas, mas com as grandes para mim não faz diferença nenhuma. Deus me fez ser dessa forma. Não
estou me gloriando nisso. Mas é assim que Deus faz. Ele prepara você para estar na obra. Ele prepara desde o início do teu nascimento, né? E ele conhece a tua personalidade, sabe aquilo que faz você ficar indignado. O nosso país está precisando das pessoas serem patriotas. Eu não acho que você que quebra o patrimônio público é patriota. Eu não acho que você que não dá lugar para as pessoas sentarem ou brigam, às vezes brigam para ficar do direito daquele que poderia estar sentado ali na vaguinha amarela do ônibus. Você briga, reclama. Você não é um patriota. Você não honra as pessoas que trabalharam no passado por esse país. O nosso país não honra os idosos. O nosso país não honra os deficientes visuais, os deficientes físicos. O nosso país está totalmente bagunçado. Corrupção de todos os lados. Você não vê nenhum político falar em acabar com a corrupção, em transformar. Olha, só para concluir essa mensagem aqui, que eu estou até saindo da Bíblia, mas a Bíblia diz que a gente tem que exortar, redarguir, repreender. Você imagina, ano passado, um cara bateu o cartão do outro no meu trabalho. Os dois foram mandados embora por justa causa. Na política, o cara rouba a vida toda. Quando é pego, ele continua no trabalhinho dele. E o artigo 5º da Constituição, que diz que todos são iguais perante a lei. Você percebe que para o pobre, são 2 pesos e 2 medidas. Para o pobre é rígido. A lei diz, é assim, toma. Perdeu 8 anos de casa, o outro perdeu 4 anos de casa. Não foi uma coisa tão grave bater o cartão do outro. Não é uma coisa tão grave como matar, roubar, ter relação sexual no trabalho. Não foi uma coisa tão grave. Acho que uma advertência, uma suspensão caberia muito bem ali. Mas não. Os caras perderam, e aquele dinheiro que ele perde é dos filhos dele, da família dele. E isso me deixa revoltado. Porque a lei pro pobre é forte, mas pro pilantra que está na política não há lei. Né? Não existe lei. Então aqui a questão é você analisar o mundo como está. E essas coisas chateiam a gente, irrita. Por quê? Porque quem é patriota se chateia em ver essas coisas. O que você já viu na sua vida? Preste atenção, você já foi em hospitais? O que você já viu na sua vida? Pessoas usando drogas, pessoas se afundando, porque às vezes não conseguem um trabalho. Não estou falando que todo viciado é porque não tem trabalho, não estou falando isso. Mas cada pessoa tem o seu emocional. E uma coisa às vezes joga a pessoa no desfiladeiro abaixo. Então pessoas desestimuladas na educação, pessoas desestimuladas na vida, se entregaram, vivem nas ruas. Não há motivação para mudarem de vida por conta de muitas coisas que fizeram com o nosso país. A pior coisa no nosso país é a corrupção. Então não podemos aceitar mais a corrupção. Deus, no ano de 2019, jogou a política na tua cara. Mostrou aqui nua e crua essa política suja. O que vocês vão fazer com isso agora? Agora vocês sabem. Na época do Collor, ninguém sabia que o pai de Collor tinha envolvimento com a Rede Globo. Ninguém sabia que o pai de Collor, poucas pessoas sabiam, não era muito noticiado, matou um cara, foi o único cara que matou um cara dentro do Congresso. Ele atirou no inimigo e acertou um cara que não tinha nada a ver com a história. E o Collor mesmo assim entrou. A entrevista entre os presidenciáveis Lula e Collor foi editada pela Rede Globo. Não era um debate ao vivo que foi editado. Disso você não sabia. Mas a internet agora te mostra. E o que o povo brasileiro vai fazer com esse país? E por que Deus está nos dando todas essas ferramentas? E por que as pessoas se odeiam quando a outra vai contra aquilo que as outras acreditam? Por que se odeiam?
Se nós somos a massa que sofre, que vê todas as coisas. O que você já viu na sua vida? Quais as tristezas na vida dos outros que você já viu? Eu já vi pessoas se matarem. Eu já vi situações que muita gente não viu de repente. Ou tem gente que já viu mais do que eu. Por quê? O que constitui a sua personalidade? Então, gente, o pior de tudo é ver, não isso daí, que isso aí é o mundo, a igreja se submetendo a isso. Pastores se submetendo ao dinheiro. Não pode servir dois senhores, meu filho. Jesus falou isso exatamente por conta dessa época. Ou você serve a Deus, ou você serve a Mamon, o demônio que submete os homens à riqueza. Ou você faz a vontade de Deus, ou naquele dia não adianta chamar Senhor, Senhor, Senhor. Não entrará no reino dos céus.